Olá, alunos! Como já estudamos, a filosofia antiga está dividida em 4 períodos. O primeiro período é chamado de período pré-socrático ou cosmológico. Nesse período, a filosofia se ocupava principalmente da origem do mundo e das causas das transformações da natureza. O segundo período é chamado de período socrático ou antropológico. Nesse período, a filosofia estudava as questões humanas, a ética, a política, a técnica e, além disso, buscava compreender qual é o lugar do ser humano no mundo. O terceiro período é chamado de período sistemático. E a filosofia nesse período, ela vai buscar reunir e sistematizar tudo o que foi pensado nos 2 períodos anteriores. O último período, que nós chamamos de período helenístico ou greco-romano, a filosofia vai se ocupar sobretudo com a ética, o conhecimento humano, as relações entre os humanos e a natureza e de ambos com Deus. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o período socrático. E aí você precisa entender o seguinte: com o desenvolvimento da arte do comércio e também do artesanato, das artes militares, Atenas se tornou o centro da vida social, política e cultural da Grécia. A democracia, que foi exatamente criada nesta cidade, ela apresentava 2 características de grande importância para o futuro da filosofia. Ela afirmava, em primeiro lugar, igualdade perante as leis a todos os homens adultos, livres, nascidos em Atenas, e, em segundo lugar, a garantia a todos eles da participação direta no governo da polis. Que você possa entender que polis significa cidade. Então, todas as pessoas, elas tinham direito de participar do governo da cidade. Eu preciso que você entenda o seguinte: antes da instituição da democracia, as cidades na Grécia eram dominadas pelas famílias aristocráticas, ou seja, pelas famílias ricas. E essas famílias, elas criaram um padrão de educação pelo qual o homem ideal ou perfeito era o guerreiro belo e bom. Belo porque o seu corpo era formado pela ginástica, pela dança, pelos jogos de guerra. E bom porque eles aprendiam com os poetas Homero, Píndaro, Hesíodo, as virtudes que, segundo eles, eram admiradas pelos deuses e praticadas pelos heróis, onde a principal delas era a coragem diante da morte na guerra. O tempo passou e surgiu alguns filósofos que nós vamos chamar de sofistas. Mas quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram mestres da oratória ou da retórica e eles eram capazes de ensinar os jovens a arte da persuasão. Mas que arte era esta? A arte da persuasão nada mais era do que ensinar uma pessoa a defender a sua opinião e convencer aos demais de que sua opinião era a correta ou de que sua opinião era a verdade. Os sofistas acreditavam que não existia verdade universal e que tudo era uma questão de convenção. Ou seja, se eu conseguir te convencer de que a cor vermelha é azul, então isso é a verdade. Porém, o Sócrates não ficou muito feliz com essa arte vinda dos sofistas, não, e se rebelou contra eles, afirmando que eles não tinham respeito nem amor pela verdade e que, portanto, não concordava com eles em alguns pontos. Então, Sócrates fez oposição aos sofistas por acreditar que existia uma verdade universal, enquanto que os sofistas não acreditavam nessa possibilidade. Sócrates propunha, então, que antes de conhecer a natureza ou andar por aí ensinando a arte da persuasão aos outros, cada um deveria conhecer-se a si mesmo.
Você vai encontrar mais sobre Sócrates no seu livro didático ou você pode fazer pesquisas na internet e conhecer um pouco mais sobre o Sócrates e os sofistas. Aproveite também o mapa mental que você está vendo, pois ele vai lhe auxiliar a entender todo o nosso conteúdo. E por fim, a grande frase de Sócrates que todos nós conhecemos: só sei que nada sei. Uma boa aula.